Contexto Entrevista, com Alexandre Borges, Bruno Garchagen e Felipe Moura Brasil. Conversas com quem realmente interessa, falando tudo o que você quer saber para ficar bem informado. Na entrevista desta semana, vamos conversar com o Benê Barbosa, presidente do Movimento Viva Brasil, sobre um assassinato cruel, bárbaro e infame que aconteceu nos Estados Unidos, cometido pelo Bryce Williams, que matou ao vivo e filmou o assassinato da repórter Alison Parker e seu câmera Adam Ward. E o sujeito, além de ter assassinado, filmou e depois publicou na conta do Twitter o vídeo do assassinato. Então eu queria dar as boas-vindas para o Benê Barbosa e convidar para essa conversa também os integrantes do programa, o Alexandre Borges e o Felipe Moura Brasil. Seja bem-vindo, Benê. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês nesse programa. Aliás, já começo agradecendo pelo programa anterior, pelos fartos elogios que eu recebi aí. Um prazer enorme estar aqui hoje. Mas vamos lá, Benê. Todas as vezes que acontece algum tipo de crime nos Estados Unidos, crime em que o sujeito porta uma arma, que não envolve diretamente membros da polícia ou das Forças Armadas, abre-se o debate a respeito da forma como os americanos têm acesso facilitado às armas. Então eu queria que você começasse falando a respeito do porte de arma para os civis nos Estados Unidos de uma forma geral. Obviamente tem uma legislação diferente nos estados, e de que forma que esse acesso mais facilitado às armas de fogo tem influência ou não nesses crimes que a gente eventualmente tem informação o que acontece nos Estados Unidos? Bom, primeiramente, cada vez que acontece um caso como esse, há um êxtase da esquerda, um êxtase dos desarmamentistas, Eles ficam absolutamente hipnotizados com o sangue inocente, E é mais um caso. Então, obviamente, desde que chegou a primeira notícia, sobre o que tinha acontecido, eu já sabia que isso iria acontecer. Hoje o Obama já mandou uma mensagem para o Congresso pedindo alteração na legislação americana. Eu já estava defendendo que o problema era a venda facilitada de armas de fogo. O Pablo Vilaça já estava falando sobre isso também. Ou seja, aquela esquerdalha que a gente já conhece e que sai gritando aí aos quatro ventos como se eles tivessem moral, principalmente os brasileiros vivendo num país com 60 mil assassinatos todos os anos, de apontar o dedo para os americanos. E aí você mistura as duas coisas, que é um desconhecimento gigantesco, uma ignorância muito grande sobre a segurança pública nos Estados Unidos e índices de homicídio e etc., com esse anti-americanismo tupiniquim e bocó. A legislação americana realmente ela é bastante liberal, no sentido das pessoas poderem possuir e portar armas de fogo, principalmente porque você tem a segunda emenda da Constituição americana que garante isso à população de lá. O grande problema é que as pessoas acabam varrendo para baixo do tapete aí a questão muito simples, Hoje, os Estados Unidos ele tem uma taxa de homicídios que é equivalente ao que ele tinha em 1940. Em média, 5 homicídios para cada 100 mil habitantes, O Brasil, para lembrar, bateu aí a casa dos 29 homicídios por 100 mil habitantes, E aí, quando acontece um caso desse, já se começa a falar sobre isso, que é uma grande bobagem, Porque alguém que pretende assassinar, fazer uma chacina, nesse caso nem foi uma chacina, foi realmente um homicídio duplo, acreditar que ele vai depender da legislação para comprar uma arma legalmente é uma imbecilidade. E eu acho que o Brasil é o maior exemplo disso, quando não consegue diminuir em nada o número de homicídios. Benê, a gente está acompanhando esse caso e a gente vê como é que está dando um nó na imprensa, a maneira de reportar o assunto, porque por um lado você tem um assassinato frio, premeditado, monstruoso, ao vivo, filmado, por um sujeito que aí não só tem a própria câmera da TV que estava fazendo o programa, mas o próprio assassino, ele filmou o crime, porque ele tinha intenção de jogar nas redes sociais, foi tudo de caso pensado. Mas ao mesmo tempo o sujeito era negro, gay, obeso, ele alegou racismo, e hoje a gente já acompanhou e viu que esse era um padrão dele, Ele ia sendo demitido dos empregos e ia acusando os empregadores de racismo, era um padrão, uma coisa que ele fazia. Então a gente vê que a imprensa está com muita dificuldade de saber como é que se posiciona nesse caso específico, quem é que culpa, se fica do lado do jornalista branco, dos dois mortos que eram jornalistas que foram assassinados, ou fica do lado do assassino pelas alegações de racismo que aparentemente são totalmente falsas que ele fez para
para justificar o crime. Como é que a gente diz para a sociedade, então, nós que acreditamos que o cidadão tem direito ao porte legal de arma, como é que a gente leva para a sociedade que é doutrinada e tem que aguentar todo o proselitismo político da imprensa, como é que a gente diz para a sociedade qual que seria uma alternativa mais racional para a segurança pública e para evitar ou diminuir a incidência de fatos lamentáveis como esse? Esse caso eu acho que será um divisor de águas, tá? Exatamente por esses pontos que você abordou, né? Ele era negro, era gay, né? Era obeso, só faltou ser ciclista. Né? E aí a imprensa ficou nessa sinuca de bico de perder o seu norte, de acusar normalmente, é um branco, racista, homofóbico, etc, de extrema direita, blá, 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 que é aquilo todo que a gente tá acostumado a ouvir. Lembrando que outros casos passados desse tipo de massacre, os envolvidos nesses massacres não eram republicanos, inclusive, eram democratas, alguns até anti-armas. Mas, obviamente, a imprensa varreu isso para baixo do tapete. Dessa vez vai ser muito mais difícil, até porque a vítima foi a própria imprensa. Foram 2 colegas de profissão que foram brutalmente assassinados. Um cara que premedita um crime desse, que ele, quando fugiu do local do crime, dirigindo o próprio carro, foi até o aeroporto, onde ele tinha deixado um carro no estacionamento que ele tinha alugado há um mês atrás. Então ele teve toda a frieza de premeditação, de ir lá. Eu não sei se vocês viram o vídeo, né? Mas ele encosta calmamente ao lado dos 2, aponta a arma para a jornalista que estava entrevistando, guarda a arma de novo, abaixa a arma, dá a impressão que ele olha à volta para ter certeza que não havia ninguém, e ele escolheu um lugar que realmente não havia mais ninguém por perto, por um motivo para mim muito óbvio, né? A Virgínia é um dos estados campeões de porte de arma. Então, se ele escolhesse um local público, né, com aglomeração maior de pessoas, a chance dele ser abatido ali mesmo era muito grande. Aí ele atira nas pessoas, ele faz a filmagem, né? Ele sai de lá, entra no carro, faz as postagens no Twitter, vai pro aeroporto, pega o carro, foge, acaba batendo o carro durante a perseguição policial, e aí, como ele sabia que no estado da Virgínia ele ia acabar ou tomando uma descarga de 2.000 volts ou morrer na ponta de uma injeção letal, ele acaba atirando na própria cabeça. Ótimo, já vai direto para o inferno sem escalas, né? O que eu digo divisor de águas é isso, né? Talvez esteja na hora da esquerda colocar um pouquinho a mão na cabeça e perceber que ela fomenta esse tipo de atitude. Ela está fomentando o ódio, né? A verdade é essa, eles pagam de bom moços, de tolerantes, mas na realidade os intolerantes são eles. A gente sabe muito bem disso, e isso pode ser uma prova cabal. O criminoso, ele encontra no discurso de esquerda uma justificativa para o seu crime, né? Esse caso é curioso porque na véspera eu tinha posto no meu blog na Veja um vídeo de um negro interrompendo a prefeita democrata, né, que é de esquerda, Lovely A. Warren, lá de Rochester, lá de Nova York. Então, um morador negro, Edward Watson, ele interrompeu a coletiva de imprensa depois de um tiroteio que teve lá, que deixou 3 mortos e 4 feridos, para desmascarar a hipocrisia dos militantes raciais, né, e falar da frequência de assassinatos de negros contra negros, que esse pessoal ignora. Então ele fala lá, se tivesse sido um policial branco que tivesse matado um cara negro, a rua ia estar em chamas, ia ter todos esses militantes raciais aqui na rua e tal, não sei o que, eles não aparecem, então vocês têm que fazer um trabalho melhor, porque eu sou negro e eu tenho medo de ser morto por um negro, porque um negro está sendo morto a cada 32 horas desde junho aqui na minha região e eu tenho medo e tal. Então, tudo filmado, é óbvio que a imprensa brasileira ignorou completamente esse vídeo. E agora, as manchetes da imprensa brasileira, quando tem esses assassinatos, esses casos confusos que ela transforma em questões raciais, né? Um policial branco mata um sujeito negro, e quando acontece o contrário, né? Como é esse caso de um atirador negro matando 2 pessoas brancas, a cor desaparece da manchete, né? Que é o correto de acontecer sempre. A gente não está defendendo aqui que a imprensa diga que, atirador negro mata 2 brancos, entendeu? Se não souber que foi um caso motivado por racismo, que é uma coisa que só vem depois das investigações, né? Mas em relação às armas, eu acho que sempre falta também no debate público e na imprensa a notícia dos casos em que as pessoas reagem armadas com sucesso. Eu acho que você percebe isso, acho que você denuncia bastante isso também, né? São pessoas, donos de lojas, às vezes até velhinhas, né, que matam um bandido reagindo a um assalto, né? E as estatísticas oficiais nos Estados Unidos, por exemplo, diziam, acho que tem 400 mil cidadãos e cidadãs americanos que salvam suas vidas reagindo à bala contra todo tipo de criminoso, serial killers,
assaltantes, estupradores. Você percebe isso acontece muito, essa reação armada que salva vidas e que, no entanto, ela acaba sendo ignorada no noticiário. Nos Estados Unidos, para falar precisamente, né, há estatísticas aí que mostram, né, que apontam para que armas de fogo são usadas legalmente para defesa em solo americano entre 750 mil vezes a 1,5 milhão de vezes, né? E por que esses números tão díspares, né? Por um motivo muito simples. Na maioria absoluta das vezes, a arma evita um crime sem maiores violências, sem haver um disparo, sem haver gente baleada, ferida ou morta, né? A simples presença de uma arma de fogo, na maioria das vezes, é o suficiente para inibir uma ação criminosa ou uma violência injusta, né? Isso acontece não só nos Estados Unidos, como acontece muito também no Brasil, né? O problema é isso que você falou, né? Se você evita um massacre, né? Um não massacre não é manchete, né? Então nós temos as não manchetes, né? Não adianta, ele só vai virar manchete se ele for massacre, né? E aí você acaba passando essa impressão de que massacres acontecem todos os dias nos Estados Unidos, que são milhares de mortos, o que é uma coisa absurdamente mentirosa, né, e inverídica. Na realidade, esse tipo de ataque, hoje nem foi um tipo de ataque desse, tem diminuído nos últimos anos nos Estados Unidos. Hoje eu passei quase o dia inteiro preparando um estudo que eu estou fazendo sobre isso, uma comparação mostrando exatamente a queda da criminalidade nos Estados Unidos desde 1980, e aí você vê um declínio gigantesco desde 1980 até 2013, que é o último ano que eu tenho os dados. E exatamente a política adotada na maioria dos estados foi o seguinte: crimes têm que ser punidos, né? Não tem essa balela, essa historinha de que cadeia não resolve, ou seja, cometer um crime você vai ser preso, ponto final. E o segundo, né? A maioria dos estados, principalmente a partir da década de 90, começou a liberar o porte de arma, ou seja, as pessoas podem andar armadas pelas ruas da maioria absoluta dos estados norte-americanos, né? E isso fez com que a criminalidade desabasse. A criminalidade violenta, tá? Porque assim, quando você tem uma sociedade armada, né, onde o bandido não tem a certeza de que ele vai encontrar uma vítima fácil, ele tende a escolher crimes não violentos, né? Então, em vez de roubar o carro, ou seja, encostar no dono do carro com o revólver e mandar ele descer do carro, ele prefere furtar o carro no estacionamento, que aí não vai ter confronto, né? E aí você tende a diminuição. Enquanto isso, no Brasil, optou aí por uma política exatamente contrária, né? Com aquela velha lenga-lenga humanista de que a cadeia não resolve, cadeia não foi feita para punir, foi feita para ressocializar, desarmamento é bom, temos que entregar as armas, tem que desarmar, o monopólio da força tem que estar na mão do Estado, e a gente vê aí o crescimento gigantesco, né, da criminalidade no Brasil. Se me permite tocar só um ponto aqui que é importante para as pessoas leigas, porque em geral as pessoas querem ser boas e elas pensam nas armas e pensam sempre nos acidentes domésticos, de criancinha que pegou a arma dos pais e que isso mata gente, então vamos proibir as armas. Elas precisam entender que existe uma certa escolha também, não é? Que não tem a opção miraculosa de ninguém morrer, né? Você tem os casos de acidentes, só que você acaba salvando mais vidas com o porte de arma do que perdendo em eventuais acidentes, que muitas vezes são multiplicados falsamente pela imprensa, né, para parecer que você está tirando mais vidas com porte legal de armas do que salvando. Não é isso, Bené? Mas sem dúvida, né? Qualquer suposto benefício trazido pelo desarmamento não vai ser maior do que o menor dos problemas que ele vai trazer. A questão dos acidentes é uma coisa muito boa para se lembrar disso, né? Então no Brasil, por exemplo, quando você fala arma de fogo, acidente com criança, você vai ver muita gente falar, mas morre um monte de criança por ano com acidente com arma de fogo. Porra, é terrível, é terrível. Tá, mas quantas morrem afogadas em piscina? Quantas morrem envenenadas com produtos de limpeza? Quantas morrem intoxicadas com medicação? Né? Quantas morrem em acidentes de automóvel, em queda de bicicleta, etc. Um número gigantescamente maior. Né? Não é por isso que você vai proibir as pessoas de terem piscina em casa, né? Ou de tomarem remédio, só vai poder tomar remédio no hospital agora. Melhor não dar ideia. Nem de andar lá na marginal de São Paulo a 10 km por hora também não vai ter acidente, né? Mas também ninguém vai chegar no trabalho, lá o Haddad. Exatamente, né? É aquele falso benefício, né? Eu acho que uma coisa que fica muito clara, né, nesse episódio dos jornalistas, e que eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm a pior aceitação, né? Não querem aceitar, é que existem pessoas absolutamente más no mundo, né? Que estão prontas para fazer
o mal do jeito que ela puder e quando ela tiver essa oportunidade, né? E dificilmente elas serão impedidas a tempo de concluir os seus planos. Então, por exemplo, o caso de hoje, né? Se eu dissesse assim, tal coisa teria evitado o que aconteceu hoje, é praticamente impossível que tivesse sido evitado. Ele se cercou de cuidados tais que dificilmente alguma coisa teria salvo a vida dessas pessoas, né? A não ser uma obra do acaso que não veio a acontecer, né? Falar então, como agora há pouco Obama já mandou lá para o Congresso pedindo aprovação de leis mais rígidas para o porte e para a posse de armas, falar um negócio desse é de uma idiotice tão grande que seria imaginar que uma simples lei, né, fosse impedir do cara estar armado naquele momento. Ora, se o cara tá saindo para filmar e assassinar 2 pessoas, você acha que ele vai estar preocupado se ele vai ser preso por porte ilegal de arma? É óbvio que não, e é isso que as pessoas têm que entender. Agora, Benê, você trabalha você desenvolve, melhor dizendo, esse trabalho que é garantir o direito das pessoas que quiserem ter arma de ter o porte de arma. Você, no fundo, não está defendendo que a população toda se arme. Você está apenas tentando garantir o direito que aquele brasileiro que queira ter arma, ele tenha esse direito e não seja impedido pelo Estado. Comparando desde o início desse trabalho que você vem realizando ao longo dos anos com o momento atual, como é que você faz essa comparação em termos do clima de opinião, tanto da sociedade quanto dentro da política formal? Você acha que avançou quanto? Enfim, qual o diagnóstico que você faz do momento atual? Há 20 anos atrás, quando eu comecei, né, você falar em arma de fogo, em defender arma de fogo, ser contra o desarmamento, era ser o cara mal da história, né? O cara que queria dar arma pra todo mundo, que tava pouco se lixando se as pessoas iam se matar. E isso vem mudando drasticamente nos últimos anos, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Mesmo a gente tendo tido o referendo de 2005, né, ou seja, 10 anos atrás, eu acho que hoje nunca, né, as pessoas entenderam tão bem essa questão, né? O mais interessante é que eu vejo isso não de pessoas que já tenham tido arma, ou que queiram ter armas, ou que estão procurando comprar uma arma de fogo, mas eu tenho visto pessoas que não têm o menor interesse hoje em ter uma arma de fogo, mas entendem que por trás disso há uma coisa chamada liberdade de escolha, né? Liberdade individual, né? Ou seja, entende que o governo não pode ficar cuidando da sua vida como se você fosse uma criancinha fazendo cocô na fralda, né? E não tem que impedir de não pôr o dedo na tomada, não pôr a chupeta na boca depois que cai no chão. E isso é uma coisa que tem me deixado bastante otimista. Eu costumo dizer que a minha geração se perdeu, mas tá vindo uma geração aí com uma cabeça completamente diferente nesse sentido. Benê, você tem toda a razão, né? A gente vê hoje, por exemplo, o Estado Islâmico lá, o pessoal matando de tudo quanto é jeito. A gente não imagina o Obama querendo fazer uma campanha do desespadamento lá no Oriente Médio, quer dizer, enfim. Mas a gente queria aproveitar que você está aqui e a Câmara acabou de aprovar em 2 votações a redução da maioridade penal ou da impunidade penal, né, que é uma bandeira que eu acho que de todo brasileiro bípede que não está com o cérebro totalmente corroído por ideologia. Eu queria que você desse, então, para fechar, e já agradecendo a tua presença no contexto, no programa, queria que você fechasse contando pra gente, então, a sua análise sobre esse momento do Brasil, da discussão da redução da maioridade penal e da revogação ou não do Estatuto do Desarmamento. Bom, a aprovação aí da redução da idade penal, né? Eu acho que é fruto exatamente daquilo que a gente estava falando, né? Dessa mudança de pensamento, dessa quebra de alguns paradigmas, da direita, né? Saindo do armário e dizendo, olha, nós existimos e não somos uma direita que quer ditadura, que quer militarismo, não é nada disso, né? Uma direita mais liberal, uma direita conservadora, que luta por isso há tantos anos e agora está percebendo que tem voz de verdade, né? E que tem reflexo na população. E, aliás, o desespero da esquerda é exatamente esse. O problema não é aquilo que nós falamos. O problema é o eco que isso encontra verdadeiramente na sociedade, coisa que eles não conseguiram fazer em 40 anos de lavagem cerebral, né? Eu sou plenamente favorável à redução da idade penal, né? Inconcebível você imaginar que um homem de 16 anos, né, com 3 filhos, 2 amantes, não tem a capacidade de entender que o que ele está fazendo ali, quando ele põe fogo num dentista, por exemplo, seja errado, quando ele estupra uma menina, seja errado, né? E ele tem que pagar por isso, horas, né? Isso é o princípio da responsabilidade, né? E aí, lógico, entra todo aquele negócio, mas cadeia não resolve, blá, 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 blá. Aliás, essa ideia de que cadeia foi feita para ressocializar é uma grande bobagem humanista, né? A cadeia foi feita para punir, para retirar da sociedade aqueles que não sabem conviver
em sociedade, né? Eu costumo dizer que o esquerdista, ele acha que a cadeia é uma assistência técnica autorizada de gente. Você pega uma pessoa com defeito, bota lá, eles consertam e devolvem consertado. O que é uma idiotice, né? É óbvio que cadeia não é assistência técnica autorizada de gente, né? Ela é para tirar o criminoso da rua e evitar que ele continue cometendo crimes, né? Exatamente, por isso que chama pena de punição, né? Não é nada além disso, a verdade é essa. Eu sempre digo, né? Se crime não fosse uma escolha, né? Ele não teria pena nenhuma, mas a gente sabe que então ele tem que ser apenado e cabe a ele se ressocializar ou não, né? A questão do estatuto também foi, para mim, assim, uma grata surpresa, né? O andamento que ele teve, que é o projeto de lei 3722 do deputado Rogério Peninha, de Santa Catarina. Tá andando bem, essa semana que vem chega o voto do relator, que será pela aprovação, com substitutivo, etc. Mas a gente também caminha aí para retomar esse direito do brasileiro, do cidadão, possuir legalmente uma arma de fogo para sua defesa, para a defesa da sua família. É isso aí, Benê. Muito obrigado aí pela tua presença no Contexto. Esperamos ter você de novo em outras oportunidades. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês. Foi um bate-papo super bacana. Vocês sabem que eu sou fã de todos vocês. E vou deixar aqui o nosso site, né, que é o site do Movimento Viva Brasil, para quem não conhece, que é o www.movimentovivabrasil.com.br. Lá tem o nosso Twitter, tem o nosso Facebook, tem o meu Facebook pessoal, que é o Benê Barbosa, né? Que aliás agora é Benedito Gomes Barbosa Júnior, porque o Facebook deixa eu customizar o meu sexo, mas não deixa eu escolher o nome que eu quero, né? É uma coisa impressionante. Né? Eu tenho 52 opções de sexo, mas eu não posso escolher Benê Barbosa como sendo o meu nome. Aquelas coisas malucas, mas tudo bem. E aí, quem quiser mais informações, tem bastante coisa lá. Grande abraço aí, meu amigo. Obrigado, um abração. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Contexto é um programa de viúvas do regime militar que querem aumentar o salário do povo para que ele consuma mais e diminuir o salário do povo para que ele não ande de avião. Ou será o contrário, hein?